Olá, seguidores! Tudo aconteceu numa data específica, entre o Natal e o Ano Novo. Naquela época, o Brasil vivia a maior crise política do país até então. O nosso então presidente foi impeachmentado e justamente naquele dia ele renunciou ao seu cargo. Estava tudo pronto para que os noticiários nacionais, a partir daquele momento, falassem exclusivamente sobre esse assunto. Só que não foi isso que aconteceu. Tudo porque uma moça de 22 anos, que estava despontando para o estrelato com um papel de destaque numa novela escrita por sua mãe, teve a vida ceifada por um colega de trabalho, que fazia par romântico com ela na mesma novela. O ano era 1992. Essa moça era atriz e seu nome, Daniela Pérez. O assassinato da atriz Daniela Pérez é um caso policial notório no Brasil do século XX. Ocorrido em 28 de dezembro de 1992, o crime recebeu ampla cobertura da imprensa e causou comoção popular. Na época dos fatos, Daniela era atriz e atuava na novela De Corpo e Alma, quando foi assassinada por Guilherme de Pádua, seu par romântico na trama, e por Paula Nogueira Tomás, mulher de Guilherme naquela ocasião. O corpo da atriz foi encontrado num matagal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, perfurado com 18 golpes de punhal, que causaram choque hipovolêmico. A primeira notícia veio a público um dia depois, em 29 de dezembro de 92, quando foi noticiado, juntamente com outra grande notícia de repercussão nacional, a renúncia do então presidente da República, Fernando Collor de Mello. Os dois assassinos foram condenados por júri popular e libertados em 1999. O caso foi listado em 2015 pelo portal Brasil Online, o BOL, e pela revista Super Interessante, ao lado de outros crimes que chocaram o Brasil. Em 28 de dezembro de 92, a novela De Corpo e Alma se encaminhava para a reta final. Por volta das 21h30, enquanto Daniela sofria uma emboscada e era assassinada, era apresentado o capítulo 127 da novela. Nesse dia, poucas horas antes de perder a vida, a atriz havia gravado, junto com seu assassino, as cenas do rompimento do conturbado romance que ambos viviam na trama. A partir de 29 de 12 de 92, os capítulos prontos foram editados para remover o assassino das cenas. Em virtude do acontecimento, a trama nunca foi reprisada no Brasil. Daniela Pérez havia gravado cenas em que apareceria na novela até o capítulo 146, que foi ao ar no dia 19 de janeiro de 93, quando foi feita uma homenagem a ela pelos atores e equipes do folhetim. Após o crime, Glória Pérez se afastou da novela, deixando para Gilberto Braga, Ana Maria Moritson e Leonor Basseres a responsabilidade de escrever os capítulos e dar um fim aos personagens. Uma semana depois, a autora fez questão de retomar o trabalho, incluindo mais 2 temas na trama: a morosidade da justiça e inadequação do Código Penal brasileiro. Alguns dias depois do crime, Glória Pérez pediu para não haver confusão entre a fantasia da trama e a brutalidade do crime, comentando que ela percebia, assim como o público, que Guilherme de Pádua empregava em Bira uma agressividade que o personagem não deveria ter, mas que ela acreditava que isso acontecia devido à inexperiência dele.
No ano de 1992, Daniela Pérez interpretava a personagem Yasmin na novela De Corpo e Alma, escrita por sua mãe, Glória Pérez. Na novela, Yasmin se envolvia momentaneamente com Bira, personagem que foi vivido por Guilherme de Pádua. Na tarde de 28 de dezembro, Daniela e Guilherme gravaram a cena do fim do romance de Yasmin e Bira. Logo após as gravações, Guilherme teve uma crise de choro e procurou, inquieto por Daniela, diversas vezes no camarim, o que foi presenciado por camareiras do estúdio. Segundo as camareiras, ele entregou a Daniela 2 bilhetes, os quais ela se recusou a dizer do que se tratavam, aparentando grande nervosismo. Na polícia e na justiça, o que foi confirmado também pelos depoimentos de Paula Tomás, Guilherme disse que estava nervoso por acreditar que seu papel estava sendo reduzido na novela, uma vez que, naquela semana, ele não apareceu em 2 capítulos que foram entregues. No fim da tarde, Guilherme deixou os estúdios da Taikon, na Barra da Tijuca, onde a novela era gravada. Foi até o seu apartamento na Avenida Atlântica, em Copacabana, e buscou Paula, grávida de 4 meses. Paula estava coberta por um lençol e um travesseiro. O casal deixou o prédio novamente em direção aos estúdios, onde Daniela continuava gravando. Chegando ao local, Paula não saiu do carro, mas ficou deitada no banco de trás do Santana de Guilherme, coberta com um lençol, enquanto Guilherme voltou ao estúdio para terminar as gravações de suas cenas. Estava traçada aí a premeditação do crime. Por volta das 21 horas, as gravações terminaram. No estacionamento, Guilherme e Daniela tiraram fotos com fãs e então Guilherme saiu dirigindo o seu Santana e em seguida Daniela saiu do estúdio dirigindo um Ford Escort que pertencia a seu marido Raul Gazola. Guilherme parou o carro num acostamento ao lado do posto de gasolina onde Daniela parou para abastecer o seu carro. Ao sair do posto, Daniela teve o seu carro fechado pelo Santana de Guilherme. Os dois desceram de seus respectivos carros e Guilherme desferiu um soco no rosto da atriz, que caiu desacordada na hora, tendo sido presenciado por 2 frentistas do posto. Guilherme colocou a atriz desacordada no banco de trás de seu carro, o Santana, e a partir daí ele passou a ser dirigido por Paula, pois Guilherme começou a dirigir o escorte de Daniela. Da Avenida das Américas, os carros seguiram até uma rua deserta na Barra da Tijuca chamada Cândido Portinari, e lá pararam num terreno baldio. Guilherme e Paula desferiram golpes de punhal em Daniela dentro do Santana. Depois a atriz foi arrastada para o matagal. A perícia comprovou que Daniela Pérez perdeu a vida com 18 estocadas que atingiram seu peito e seu pescoço. Porém, seguidores, como já sabemos, a justiça é cega, mas enxerga no escuro, pois um advogado chamado Hugo da Silveira se tornou uma testemunha-chave para a polícia. Ele passou pelo local do crime e achou estranho 2 carros parados num local ermo, e pensando se tratar de um assalto, ele anotou as placas. Viu no Santana um homem e uma mulher, de rosto redondo, que se confirmou mais tarde tratar-se de Paula Tomás. O advogado dirigiu-se então à sua casa, de onde chamou a polícia. Ao chegar ao local do crime, a polícia só encontrou o escorte de Daniela e os documentos do carro em nome do ator Raul Gazola. Assim, os policiais combinaram que um deles iria para a casa do ator, enquanto o outro
manteria guarda no local. E para se proteger do matagal sinistro e perigoso, o policial que ali ficou, mesmo armado, procurou se resguardar atrás de uma árvore. E foi nesse momento que ele tropeçou no corpo da atriz Daniela Pérez. A polícia, de posse das placas dos carros, foi até os estúdios Taikon e descobriu que o proprietário do Santana era Guilherme de Pádua. Apesar de ter uma letra errada, as anotações do advogado Hugo da Silveira foram bastante úteis. A placa foi anotada como OM 1115 e a placa de Guilherme na planilha do estúdio era LM 1115. Guilherme adulterou a placa do carro com fita isolante de LM para OM, o que eliminou a alegação de defesa por crime passional. Na manhã do dia 29 de 12 de 92, a polícia chegou ao apartamento de Guilherme e o levou para a delegacia. Inicialmente, ele negou a autoria do crime, mas no mesmo dia, encurralado pelas provas, acabou admitindo que tirou sim a vida de Daniela Pérez. Numa conversa com os policiais, Paula chegou a confessar a participação no crime, mas, em depoimento, negou o envolvimento. O delegado do caso chegou a ouvir um telefonema de Guilherme para Paula, em que ele dizia que iria segurar tudo sozinho. Assim, a polícia também passou a suspeitar de Paula. Na delegacia, Raul Gazola chegou a segurar Guilherme pelos ombros e perguntar o que aconteceu com a sua esposa. Após eles se encontrarem e conversarem no estacionamento da Taikon, Guilherme se afastou de Raul dizendo que só haviam crianças no local, querendo tirar fotos com eles. O cinismo foi tanto que Guilherme e Paula chegaram a solicitar para Raul que os mantivessem informados sobre o enterro e os desdobramentos do caso. Guilherme e Paula foram presos em definitivo no dia 31 de 12 de 1992. Ambos reivindicaram o direito de só falar em juízo. Ao longo dos 5 anos até o julgamento, Guilherme de Pádua testou várias versões através da imprensa. Nenhum dos dois conseguiu convencer o júri e ambos foram condenados por homicídio qualificado, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. A versão provada no tribunal da motivação do crime foi apresentada pelo promotor Maurício Assayag e pelo advogado de acusação Arthur Lavigne. De acordo com o depoimento de testemunhas, Guilherme assediou Daniela visando beneficiar-se de sua amizade, por se tratar da filha da autora da novela. Ele mesmo admite isso ao juiz no tribunal do júri. Na semana do crime, ele ficou inseguro ao receber os capítulos da novela e perceber que seu personagem não estaria presente em 2 destes capítulos. Pensou que seu personagem estava diminuindo por influência de Daniela, supondo que Daniela tivesse contado à mãe sobre as suas investidas. Guilherme manipulou a esposa, estimulando o ciúme dela, e juntos arquitetaram todo o crime. Desde o início das investigações, os peritos deixaram bem claro que a arma do crime não foi uma tesoura, e sim um punhal, pois os ferimentos que atingiram Daniela foram feitos por um instrumento pérfuro cortante de 2 gumes. A tesoura foi inventada para escamotear a premeditação, pois foi justificado que o objeto estaria no carro para que Paula abrisse sacos de leite. De acordo com essa versão,
Paula estava sempre tomando leite, mesmo dentro do carro. Por isso precisava ter sempre uma tesoura à mão, pois as pessoas que conviveram com ela nunca a viram tomando leite e depois do crime não há registros de que tenha feito. E a premeditação ficou comprovada, seguidores, pela presença de Paula, escondida num lençol dentro do carro, a adulteração feita na placa do Santana, a emboscada no posto de gasolina, que teve 2 frentistas como testemunhas, tudo isso ficou comprovado, que foi premeditado. Completou-se com a dissimulação, quando o casal de criminosos prestou condolência às famílias da vítima. Uma das motivações do crime seria um ritual de magia negra, conforme os indícios listados no site da Daniela Pérez. Ok, pessoal? A indignação popular que se seguiu a esse episódio resultou na alteração, por iniciativa da autora Glória Pérez, da Lei dos Crimes Hediondos. Ela conseguiu, mesmo sem internet, mais de 1 milhão de assinaturas. A partir daí, o homicídio qualificado passou a ser incluído nas leis dos crimes hediondos, que não permite pagamento de fiança e impõe que seja cumprido um tempo maior da pena para a progressão do regime fechado ao semiaberto. Na prisão nasceu o filho de Paula e Guilherme, que recebeu o nome de Felipe, em maio de 1993. O casal se divorciou ainda na prisão após a mudança de versão de Guilherme para o crime, ao dizer que Paula também participou. Ambos saíram da cadeia em 1999, cumprindo apenas 6 anos da pena. Mas o que aconteceu com Paula? Após receber a sua liberdade, ela se casou com um advogado, Sérgio Rodrigues Peixoto, com quem teve mais uma filha e cursou a faculdade de Direito. Atualmente, ela vive de maneira discreta na divisa entre Ipanema e Copacabana, o mesmo bairro de Glória Pérez. Uma ação judicial impetrada por Glória contra Paula para indenização por danos morais e custos com o sepultamento de Daniela foi arquivada em dezembro de 2022, depois de anos tramitando na justiça. Paula foi condenada a pagar uma indenização de R$480 mil, mas a Procuradoria de Justiça do Rio de Janeiro julgou que a ré não tinha condições financeiras e nem bens a penhorar para cumprir essa decisão judicial. E com Guilherme o que aconteceu? Logo após a sua liberdade, Guilherme voltou para sua cidade natal em Minas Gerais. Casou-se pela segunda vez em 2006 e se divorciou em 2015. Em 2017, casou-se novamente pela terceira vez com a estilista Juliana Lacerda. Tornou-se pastor e, em 2022, voltou à mídia, pois criou um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No mesmo ano, Guilherme morreu de infarto em sua residência. Agora, seguidores, chegou a hora das perguntas aos inscritos. E as perguntas de hoje são as seguintes. Número 1. Vocês acham que a arma usada para tirar a vida da Daniela Pérez foi um punhal ou uma tesoura? Pergunta número 2. Vocês acreditam que um criminoso é capaz de se redimir se ele se tornar um pastor após ter cometido um crime? Sim, não, por quê? Vamos interagir nos comentários. Deixem por lá a opinião de vocês. O que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora eu vou voltar a navegar pela internet em busca de mais casos interessantes para contar a vocês.
Não se esqueçam de se inscreverem no canal quem não for inscrito. Façam seus devidos comentários, sempre educadamente. Se gostarem, deixem um like e compartilhem a história com os amigos. E não se esqueçam de ativar o sininho para receberem as minhas notificações de novos vídeos. E não se esqueçam também de me seguirem lá no meu Insta, alguma coisa, na página @onavegantecriminal. E até o próximo vídeo.